Na última semana, o Brasil registrou pela primeira vez desde o início da pandemia 8 estados que não tiveram nenhuma morte por coronavírus em 24 horas. Nesse cenário, a retomada da vida e da rotina mais normais parece iminente, e várias atividades começam a retornar ao presencial, como até mesmo as aulas. No entanto, do outro lado do globo, o leste europeu vive seu pior momento, com alta no número de mortes. Já a Europa Ocidental também tem alta, só que no número de casos. As mortes são seguradas pela taxa de vacinação mais elevada. Para entender um pouco mais esse cenário complexo, eu conversei com um infectologista da USP, Gerson Salvador, para saber se essa retomada está sendo adequada e qual que é o panorama atual da pandemia do coronavírus. A primeira coisa que eu vou dizer para todo mundo é que a pandemia não acabou, certo? Então, esse horizonte de controle da pandemia não está dado, a gente não pode falar nisso. Mas um dia vai ser controlado e provavelmente o SARS-CoV-2 não vai desaparecer como o vírus da SARS e o vírus da MERS, né? Ele veio provavelmente para acompanhar a humanidade e vai circular de tempos em tempos e a gente vai ter que ter estratégias. Essas doenças infecciosas que vêm, que acometem um grande contingente de população, isso acontece o tempo inteiro, né? A influenza, em anos normais, mata centenas de milhares de pessoas, o vírus da gripe, e que muitas vezes as pessoas não enxergam com a devida seriedade, né? E não veem a devida gravidade. Então, que a gente aprenda durante a pandemia que a gente tem que ser responsável pela nossa saúde e pela saúde dos outros. Então, mesmo no pós-pandemia, por exemplo, se a pessoa tiver com um resfriado, ou ela não vai circular, vai ser testado, se for fundamental ela estar no ambiente, vai de máscara, né? Como, por exemplo, os países do extremo oriente asiático, né? Do Japão, da Coreia, na China, eles já tinham como prática corrente. Então, um indivíduo com um resfriado qualquer já circulava de máscara, né? E os países que melhor enfrentaram a pandemia foram países que fugiram das respostas individualistas. Foram países que procuraram respostas coletivas, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com o vírus, a gente tem que aprender a lidar também com o extremo individualismo que marca principalmente as sociedades ocidentais. Não é à toa que aconteceu a tragédia que aconteceu aqui nos Estados Unidos e na Europa Ocidental.